Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com o Antônio Carmo, radialista da Rádio e TV Band Vale. Bom, Carmo, a gente no bloco anterior falou mais um pouco da sua trajetória, mas você teve uma passagem por Jacareí também, né? A Rádio Clube, que hoje é Mensagem, né? Era da Rede Bandeirantes. E em 88 o Jaque jogou, foi campeão, um paulista de acesso, da 3, subindo para 2 naquele ano. Em 89, o Ângelo Ananias, né, que trabalhava na Rádio Globo, ele pegou a parte esportiva da rádio. E aí virou rádio Nova Clube Jacareí, uma programação diferente e tal. E ele me chamou, foi o ano que eu estava parado de São José, e me chamou para fazer o plantão aqui nos jogos que a gente transmitiu do Jacareí, com o Francisco Sassano, com o Jair Antunes, com o grande bispo, o Chagas e Silva, com o Chaguinhas, filho dele, com o Birubiru, o pessoal todo que a gente trabalhou por aqui em Jacareí. E naquele período cobrimos o São José também, porque o Jaque acabou caindo, e aí o São José seguiu, estava no Campeonato Paulista, e veio o ano do vice-campeonato, né? A Rádio Clube de Jacareí transmitiu os jogos e eu acompanhei do plantão também. E, se eu não me engano, em 89, São José também subiu para a primeira divisão no Brasileiro de 90, né? Subiu no final do ano, quando disputou a Série B, um campeonato com 90 e tantos clubes. Subiam só 2, e subiram São José e Bragantino. O São José tinha um time, lembrou muito o que aconteceu esse ano, agora que o São José subiu como vice-campeão da 3. Time limitado, que não fazia gol. O São José naquele ano lá, o artilheiro dele foi um zagueiro, foi o Leandro, um loirão que veio do Grêmio, que tinha jogado em outros clubes. O São José ganhava de 1-0, gol de cabeça dele. Era sempre assim. E tinha o Romildo, um centroavante, que fez um golzinho ou outro. E com 1-0 aqui, empatando lá no mata-mata, o São José chegou à final, passou pelo Juventude, pelo Botafogo de Ribeirão Preto, que tinha o Sócrates em fim de carreira, pela Catuense, e chegou contra o Bragantino, que era o favorito. O Bragantino foi campeão, ganhou 2-1 em Bragança, 1-0 no Martins Pereira e subiu. Foi um ano muito bom para o São José aquele. Agora a sua vinda para a Band Vale, né, 95, 96 por aí, quais foram os grandes jogos que você cobriu, ou em loco, ou fazendo plantão? Então, quando eu voltei em 95, para a Rádio Clube, era a Rádio Clube de volta, para fazer um programa jornalístico, mais ou menos nessa sua linha de entrevista, chamava Ciranda da Cidade, que tinha na Rádio de São Paulo, uma coisa assim, e a Rádio Clube resolveu aumentar a programação jornalística. Então, como eu estava fora, eles me chamaram para fazer o programa à tarde, ok. E voltar para a equipe de esportes, tá bom, daí fazer as duas coisas. Aí em 96, quando foi inaugurada a Band Vale, começou o jornalismo da Band Vale. Eu fiz o primeiro jornal da Rádio Band Vale, meio-dia, que era o Jornal do Meio-Dia. Eu apresentava o jornal, fui o primeiro apresentador do jornal. A Band Vale nunca transmitiu futebol, né? Nunca transmitiu. Por ser uma rádio talvez regional, nunca tiveram interesse, o que eu acho até que é errado, deveria abrir um espaço, mas né, cada um com o seu conceito. E voltando então para a Rádio Clube, a gente acompanhava. O jogo assim que eu vi no estádio, que foi o maior jogo que eu vi pessoalmente, foi Santos e Fluminense, aquele 5-2 do Santos no Campeonato Brasileiro de 95. O Santos tinha perdido 4-1 no Maracanã, semifinal. Nós fizemos o jogo no Maracanã, transmitimos, e fomos para Pacaembu. Pra você ter uma ideia, o jogo era 7 da noite, que a Globo marcava os jogos para 7 da noite. E nós chegamos no Pacaembu 11 da manhã. Para poder achar lugar de cabine, ter onde estava reservado, era um espaçozinho só assim, cabia só o locutor de cada rádio, tinha a rádio do Brasil inteiro, aí o Alberto Simões estava e eu fiquei meio atrás dele, o outro locutor, o outro, Teve a final de 90, São Paulo e Corinthians, lá no Morumbi, que a gente ficou do outro lado, que tinha uma rádio de Assis, transmitindo o jogo, eles não tinham comentarista. Como eles ficaram do meu lado, eu comentava para as duas. Eu comentava, estava para a Rádio Clube, dava um tempinho, comentava para o pessoal da Rádio Assis, muito obrigado, aí foi uma diversão, né? Mas esse jogo Santos e Fluminense foi épico, porque a torcida do Santos parece que sabia que o Santos ia se classificar, e a partir de 1 hora já começou a chegar gente, você sentiu o clima, se foi um jogo, aquele jogo do Giovani, que o Giovani estava encapetado, acabou com o jogo lá e tal. E o centroavante do Fluminense era meu amigo, Leonardo. Quer dizer, virou amigo depois, porque ele é primo de um amigo meu, do Francisco César, que depois nós trouxemos ele para jogar no São José. Veja você, em 98 ele veio jogar no São José, nós trouxemos ele. E eu fui lá no vestiário do Fluminense para pegar uma camisa do Fluminense com ele. Mas estava uma confusão, daí não consegui encontrar ele, deixa ele subir de volta lá, e o Fluminense, estava o Renato Gaúcho e tal, tomou de 5. Esse jogo ao vivo foi o maior jogo. E do São José, assim, a gente teve jogos de acesso, né? Da Série 3 para a Série 2, Santa Cruz do Rio Pardo, que São José ganhou lá e subiu. Jogos contra
grandes times também de Campeonato Paulista, no Martins Pereira. Mas assim que eu lembro, assim, que o maior jogo que eu vi pessoalmente foi esse Santos e Fluminense trabalhando lá no estádio. Na TV Band Vale, é verdade que você resistiu muito para entrar na TV? Não queria de jeito nenhum entrar para a TV? Eu sempre fui de rádio, né? Aí, eu sempre fui de rádio. Mas como foi criada a TV Band Vale, então eu virava e mexia. Eu fazia uma vez, por exemplo, eu estava... foi feita uma exposição no Center Valley de Copa do Mundo e o Rock Júnior ia lá para participar. Daí me pediram, cara, você pode ir lá, porque não tem ninguém, você conhece, você vai entrar ao vivo no jornal para entrevistar. Eu falei, claro, eu vou lá, peguei aqueles 2 minutinhos lá, tá aqui em exposição, Rock, a sua foto aqui, a seleção de 2002, bons momentos, beleza. Então eu já tinha feito, não tinha esse problema, né? Mas sempre fui de rádio. E aí surgiu o Bate-Papo Esportivo em 2005 na Band Vale FM, criado pelo Cláudio Nicolini, precisava ajustar uma programação e um jornal das 7h30 às 8h, precisamos de 5 minutos de esportes aqui. Ele falou, vamos fazer um bate-papo. Já está na Clube Bandeirantes, estava lá dentro mesmo, vamos. E sempre de casa, por telefone, aquele negócio, eu não precisava ir lá para falar 2 minutos, 5 minutos. E aí, começamos. Daí, como fez sucesso, estamos no ar até hoje, né? Já desde 2005 para 2023, já 18 anos. Ele falou, todo mundo te conhece pela voz e pelo rádio, agora vai te conhecer pela televisão. Eu falei, não, esquece. Televisão não é comigo, o cara feio desse, aqui, televisão. Ele falou, você conhece? Conheço, mas televisão. Eu vou fazer um programa, igual tem em São Paulo, com uma apresentadora e você, quem é a menina? Quem vai ser a apresentadora? Não, tem a Andressa Lopes aqui, você conhece? Não, é aquela que faz, a menina que trabalha junto com a Estéreo Vale. Fala, sei. Então, mas ela, não, está sendo treinada e tal. Daí eu falei, puxa vida, eu vou ter que ir. Daí eu também não podia falar não. Daí o Nicolini falou com o Cláudio Jordani, que era o nosso diretor-geral, o gaúcho lá. Vamos aí, rapaz, vamos fazer a televisão. Falei, também não posso ser tão nojento assim, não, então. Mas eu lembro que eu falei para minha esposa, cheguei em casa, não dura 6 meses, acho que não vai. Estão querendo tapar buraco ali, alguma coisa, eu não sei, é muito estado. Mas também, se eu não for, eu não sei o que vai acontecer. Se eu for, não vou perder nada. E ficou, tá, desde novembro de 2009. Começou como jogo aberto regional. E depois houve uma mudança em 2014 para os donos da bola. Que até o ano passado eu fazia direto com a Andressa Lopes, com a Larissa, como um comentarista, mas um segundo apresentador. Aí eles mudaram, deram uma rejuvenescida, é tudo normal, televisão, você conhece bem, né? Chacrinha já dizia, nada se cria, tudo se copia. Mas para copiar tem que criar alguma coisa, então vai se copiando, vai fazendo alguma coisa. E aí veio o Lucas BZK, que é um cara mais de área de internet, que tem os seus seguidores grandes aí no seu canal para fazer, e eu fiquei lá com um comentário diário lá. Tô lá, né? Agora acostumou, já é uma estrela de televisão. Não, estrela nada. Você tem uma coisa que eu posso dizer para você, se eu vejo alguém que acha que vai ficar, sabe, melhor do que os outros, porque isso é uma bobagem, a gente é tudo igual, nada nenhum. Você vê como tem uma importância esse negócio da entrevista e ter uma certa, entre aspas, uma certa bagagem para fazer um bate-papo. Porque tem uma história sua com o Muricy Ramalho, de uma entrevista que ele estava meio sisudo e você conseguiu transformar ali, né? Nós tínhamos parado os esportes às 8 da noite nessa época. Eram 2 edições, 6h30, 7, 8 às 10 da noite. E das 8 era eu que apresentava. E nessa noite, o São José jogaria sábado, o Muricy Ramalho já tinha sido técnico do Inter, do Náutico. Ele não tinha ainda sido tricampeão, foi em 98. No São Paulo ele arrebentou, foi no 2005, 2006 e 2007. E aí, ele tinha ido para a China, ficado 1 ano ou 2 na China, voltava no Ituano. E o São José jogava com o Ituano no sábado à tarde. Era a última rodada da primeira fase daquele campeonato da 2. O Ituano já tinha, se ganhasse, classificar para as finais, o São José já estava fora. E a gente ia fazer o jogo lá. E o Fernando Carlos, que era um ótimo produtor, o Fernando, naquele tempo, ligava, tinha uma agendinha de telefone, assim, que ele trouxe da Rádio Globo, cheio de Globo, achou o Muricy Ramalho lá no Ituano. Aí o Muricy conseguiu falar, fala, daquele jeito, fala aí. Muricy, aqui é a Rádio Clube de São José, Rádio Bandeirantes, São José dos Campos, então nós vamos, você pode conversar com a gente um pouco? Tá, o que é? Daquele jeitão. Aí, tá bom, vai, 5 minutos, não perturba muito, não. Aí o Fernando falou, o Muricy Ramalho, tá? Eu falei, opa, só que é o seguinte, ele falou que é 5 minutos só. Eu falei, tá bom, vamos lá. Pessoal, aqui no Pará dos Esportes, amanhã o São José joga em Itu contra o Ituano, lá no Novelli Júnior, o técnico do Ituano, Muricy Ramalho, está conosco para participar aqui do Parada. Muricy, obrigado aí pela atenção, boa noite, tá tudo bem? Boa noite. Alberto Simões, e aí, Muricy, e a vida aí, Itu, tá boa?
Daí eu falei, cara. Aí pergunta... Aquele bom humor de sempre. Daí eu falei, Eu falei, vamos lá. Daí eu falei, Muricy, por onde andam Colonese e Armandinho? Quem? O Colonese, que foi seu camisa 10, o Armandinho era o 9, você era o 8 do São Paulo do Dente de Leite, 69, que perdeu do Nacional aquela final por 1-0, gol do Monga, que depois veio jogar aqui. Você lembra disso? O Muricy, nós temos a mesma idade, eu estava lá no campo do Nacional, tinha umas 500 mil pessoas, não tinha? Cabe 2.000 pessoas, mas todo mundo estava lá. Eu fui de Suzano de trem para lá e não consegui entrar. Ficamos lá, rapaz, eu não sabe que não sei o que, Aí começou a soltar. Daí eu falei assim para ele assim, Muricy, eu lembro um gol que você fez no Leão em 75 lá no Pacaembu, que você errou o chute. Eu errei o chute, rapaz. Peguei de peito, de pé. Eu falei, eu tava atrás do gol do Leão, rapaz. O Leão deixou a bola passar. Você tava... Eu tava mesmo. Sei o quê? Eu falei, pô, Muricy, é que você naquele time do São Paulo dos Menudos, vocês ficaram invictos 40 jogos, do Menudos não, anterior, do Pedro Rocha, que era o camisa 10, Serginho Chulapa, o Terto tropeçava na bola, e depois, nem me fala do Terto. Aí... Eu imaginei assim, o cara, daí o Alberto também conversou, mas ele percebeu, porque ele não estava conversando, não é com qualquer um, é com pessoas que às vezes você vai entrevistar, você só sabe do momento, vai falar do Ituano que vai jogar amanhã, ele não tem interesse falando. Aí quebrou o gelo. Aí o Alberto falou, como é que fala boa noite em chinês? Daí ele falou, e bom dia. Como é que você dava instrução para o jogador? Brincou, entrou no clima, né, que a gente falou do passado, dessas coisas e tal. E foi legal que ao final lá da entrevista, que durou 1 hora, 1 hora conversando. 5 minutos durou 1 hora. Ele falou, quando precisar me liga, fala pro Fernando me ligar, que é um prazer conversar com pessoas que conhecem da história. Uma coisa assim que aconteceu isso com o Ney também, um zagueiro que jogou no São Paulo, jogou no Botafogo, foi vice-campeão, foi campeão do primeiro turno do Paulista 77, tinha o Zé Mário, um ponto direito que morreu logo depois de leucemia, convocado pelo Cláudio Coutinho, Sócrates, aparecendo aquela coisa toda, e ele estava no São Bento, e ele chegou num jogo no Martins Pereira, o repórter Fernando Carlos estava lá com ele, tá aqui, botava o fone naquela época, eu estava no plantão, Fernando Carlos, tá aqui o Ney, fala Ney, tudo bem, tudo bem, esses são... Aí eu olhei, Ney, aquele time do Botafogo de 77 foi o maior que você jogou. Rapaz, que ele foi. E o Aguilera era frangueiro, né? Não, rapaz, ele batia umas roupas ali, mas era bom goleiro do Paraguai. Daí eu falei, e o Zé Mário, né, rapaz, que morreu de... Não, morreu de leucemia, que dó, não. Você tá pronto. Meia hora. Os caras achavam, vamos, Ney, vamos pro jogo, tem que trocar lá do São Bento, chegou. Espera um pouquinho, tô acabando a entrevista com o rapaz aqui. Esse é aí que eu disse há pouco do Milton Neves, que eu peguei dele isso daí, que ele é espetacular, e eu aprendi com ele, ouvindo as entrevistas, nunca falei assim com ele, mas sempre ouvindo, né, as entrevistas dele. Ele pegou o Sócrates uma vez, quando o jogador ia estava no hotel, no jogo de domingo, concentração, o repórter lá, que a gente fazia também, foi esse caso do Ney, e o Sócrates foi dar entrevista para ele, daquele, rapaz, tudo bem? Estamos aqui no Corinthians, vamos jogar. E começaram a falar de política, o Sócrates é um ativista político, e ele entrou eles conversaram mais de 1 hora lá, o Sócrates falou, beleza, quando precisar pode... Daí, é por aí, você tem que mostrar para o entrevistado que você conhece essas coisas aí e tal. É igual você está falando comigo, que você conhece aí da minha história aí, que você está sabendo de coisas aí. Para a gente finalizar, a fechar esse nosso papo, hoje o rádio está... Tem muita gente que falava que o rádio vai acabar com a internet, com televisão, e hoje... No celular você escuta qualquer rádio do mundo, né? Do mundo inteiro. Você viu aquele site que tem, assim, que você clica, parece uma rádio em qualquer lugar? Qualquer lugar do mundo. Quantas rádios tem? Coisa de louco, né? Eu digo assim, quando surgiu o videocassete, quando foi 80, acho que é 80, né? 80 surgiu o videocassete, começo dos anos 80. Disseram que o cinema, acabou o cinema, porque agora todo mundo vai alugar só, ninguém vai assistir filme no cinema, o videocassete acabou, o cinema não, o cinema continua, né? O rádio, quando surgiu a televisão, acabou o rádio, vai ficar só a televisão. A televisão copiou o rádio em muitas coisas ali do que tinha que ser feito, principalmente em agilidade, e o rádio se manteve. A dificuldade hoje é o rádio AM, por conta de não pegar bem, mas mesmo assim, numa internet, num celular, você pega, você tem condições de ouvir normalmente, mas para melhor qualidade, todo mundo está migrando para FM, não é fácil, tem rádio pequena que não consegue, o custo é alto, você vai gastar aí 500 mil, às vezes até mais, tem uma dificuldade, mas o rádio... hoje a televisão e até o streaming, por exemplo, qualquer jogo que tem, pega jogo do Campeonato Paulista da Bezinha, todos os jogos passam na televisão transmitidos pela Federação Paulista de Futebol. Aí isso atrapalha um pouco o rádio, porque você vai para um jogo transmitir da sua cidade, seu time pequeno ali e tal, mas ele está passando na televisão também, então o cara assiste pela internet, abre ali, mas
tirou um pouco da sua exclusividade. Mas é o que tem, você trabalha junto com isso hoje, sempre foi assim nos grandes... E hoje também, qualquer estúdio de rádio, por menor que seja, tem uma câmera lá mostrando a transmissão do rádio ali. Isso né? virou lei. Eu sou do tempo, tem briga, eu falei para você, saudosista, aquele tal. Eu acho que rádio tinha que ser a voz. Então. Dizia meu primo, o rádio proseia e a televisão tem feição, né? Então nós estamos proseando ali, então o cara está te ouvindo, não precisa te ver, vai ver na televisão. Então eu falei, hoje o rádio copia a TV. Que o rádio tem que ter a câmerazinha do estúdio. Aí entra o comercial, o locutor tem que ficar parado, ali não pode mais fazer nada, não pode brincar, tem que ficar... Imagina quantas pessoas nasceram e morreram sem saber como era o Fiore Gilhote, por exemplo. Verdade. Porque nunca apareceu em TV. Assim. Era um mistério, né? Como foi o Lombardi lá do Silvio. Quem é o Lombardi? Como é que ele é, né? O pessoal que queria saber como é que era o Lombardi. Gente boa demais. Então, aí ficava assim desse jeito, mas muito isso no passado. Era assim, o rádio, o locutor às vezes tinha uma voz espetacular, você ia ver, era um cara baixinho, meio fora de forma, meio desajeitado, enganava as fãs que queriam conhecer o locutor. Isso aconteceu muito. Ô, Carmo, pra gente finalizar, a gente passou sua trajetória aqui no nosso programa, né? Olhando lá para trás, do que você sente mais saudade hoje? Assim, de trabalho, dessas coisas? Não, da sua vida. Realmente é da infância. A infância, se eu pudesse... Eu vou mandar você voltar para um período aí. Qual que você volta? Quando você casou, teve as filhas... Não, me bota lá com 8 anos de idade, lá na rua Jamildale, em Suzano. Lá. Aquele lá foi um período maravilhoso, assim, da gente curtir mesmo, sem nenhuma preocupação, né? Só de estudar e brincar, e sem ter violência, sem ter nada. Foi um período sensacional. Esse é o período que eu mais gosto da minha vida mesmo. Tá certo. Muito obrigado pela sua visita aqui em Jacareí. Parabéns pela carreira. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Rodrigo, eu que agradeço aí você se lembrar desse simples mortal aqui, desse humilde radialista aqui no Gente em Destaque. Parabéns a vocês aí, que estavam me dizendo há tanto tempo já, né, com o programa e com a TV Câmara Jacareí no ar. A gente pode assistir em TV aberta, isso é muito bom, muito legal. E foi um prazer. Fiquei muito satisfeito. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pela sua entrevista. O Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.